Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia em que celebramos o maior doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino, doutor angélico do século XIII, a liturgia nos propõe como primeira leitura um trecho da carta aos Hebreus que comenta o Salmo 39. Diz o autor da carta que a lei de Moisés, que ordenava fazer sacrifícios, não era capaz de levar à perfeição aqueles que se aproximavam para oferecê-los. Os sacrifícios eram oferecidos continuamente e cada vez que eram oferecidos renovava-se a consciência dos pecados. É impossível, diz o autor, eliminar pecados com o sangue de touros e de bodes. Qual é o sangue que vai eliminar pecados? Qual será o sacrifício que será do agrado de Deus? A resposta está no Salmo 39, que nós lemos em seguida como salmo de meditação e que o autor cita e comenta. Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Este formaste-me um corpo está na versão grega. Na versão hebraica está abriste-me um ouvido. Abriste-me um ouvido quer dizer, tu me tornaste obediente. Formaste-me um corpo quer dizer, tu me deste algo para oferecer, que é o meu próprio corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse, eis que venho. No livro está escrito a meu respeito, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Agora vem a interpretação desta citação. Depois de dizer, tu não quisestes nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei de Moisés, o texto acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício de bodes e cordeiros para estabelecer o segundo sacrifício, o sacrifício do corpo e do sangue de Cristo. É graças a esta vontade, eu vim fazer a tua vontade, que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Cristo que morreu por nós não morre mais. A morte não tem poder sobre ele. E no céu, glorificado, sentado à direita do Pai, ele intercede por nós. Fazemos parte da nova aliança, da nova lei, de uma nova vítima, que é o próprio corpo e o sangue de Cristo, que nós reapresentamos em cada missa que é celebrada, para que os frutos da redenção se estendam a todos os tempos e lugares. Isso a lei mosaica era incapaz de fazer, mas estamos na lei da graça, na lei do Espírito. Como é maravilhoso nós termos nascido já no Novo Testamento, em que as promessas aos patriarcas e aos profetas não são mais coisa futura, mas coisa realizada e presente. Louvado seja Deus por isso tudo. O Evangelho traz hoje nosso Senhor recebendo a notícia de que sua mãe, não se diz o nome dela, mas é Maria, e seus irmãos, na verdade são primos ou parentes próximos, querem vê-lo, mas não conseguem, porque há uma multidão ao redor dele. Jesus aproveita aquela ocasião para dar uma lição e pergunta aos seus ouvintes, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Evidentemente ele sabe quem a sua mãe é Maria Santíssima e os seus irmãos, na verdade primos, são aqueles que a Bíblia nomeia, Tiago, José, Judas e Simão. Mas ele quis dar uma lição espiritual. O parentesco da carne vale pouco. Os verdadeiros consanguíneos de Jesus, irmão, irmã e mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus.
Aqui estão minha mãe e aqui estão meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como é importante fazer a vontade de Deus! Isso nos torna tão íntimos a Jesus. Maria Santíssima é feliz por ter gerado Cristo segundo a carne. Mas nosso Senhor diz que a maior glória dela não é essa. A maior glória de Maria foi ter feito sempre a vontade de Deus. Se nós não podemos imitar Maria pela geração segundo a carne de Cristo, isso é um privilégio dela, todos nós podemos imitá-la pela sua obediência à vontade do Pai. E assim entraremos na intimidade de nosso Senhor, aquela intimidade espiritual que vai muito além da carne e do sangue. Santo Tomás de Aquino viveu essa intimidade com nosso Senhor. Ele não apenas estudava muito, mas ele orava, e orava incessantemente. Foi ele quem compôs um hino de adoração ao Santíssimo Sacramento. Compôs o ofício de Corpus Christi. Certa vez, enquanto adorava o Santíssimo, ouviu uma voz que dizia: Tu falaste bem de mim, que queres em troca? A resposta de São Tomás foi imediata: Eu quero tu mesmo, Senhor. E o Senhor atendeu ao que Santo Tomás pedia. Pouco tempo depois, ele iria morrer e entrar na glória do céu. Não conseguiu mais escrever a Suma Teológica, deixou-a incompleta, porque dizia: diante daquilo que eu vi, tudo que eu escrevi parece palha. Teve a tentação de queimar a Suma Teológica. Não chegou a fazê-lo, graças a Deus. Mas entendeu que, apesar de ter escrito bem de Jesus, tudo que ele escreveu estava longe não da verdade, mas da plenitude. Muito mais é o que nós veremos face a face no céu e que ele agora contempla. Mas lembremos, a sabedoria de Santo Tomás de Aquino é sobretudo pura. Santo Tomás não é só um exemplo de inteligência, de sabedoria, mas exemplos de pureza. Ele resistiu à tentativa que fizeram de ser seduzido por uma prostituta e resistiu fazendo uma cruz com carvão em brasa. Diante daquela cruz, a moça fugiu. A pureza e a sabedoria andam juntas. Se quisermos ver a Deus, temos que ter o coração puro. Que Maria Santíssima, Puríssima, e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.